Boa noite a todos, Boa noite. amigos. Sejam bem-vindos à nossa casa, no nosso lar espiritual. Que esses momentos passamos juntos aqui, envolvidos com esse clima que foi preparado para nos receber, possamos permitir que os benfeitores espirituais que aqui estão, a equipe espiritual, possa cuidar um pouquinho mais de cada um de nós. E cada um de nós trouxe uma rogativa, um pensamento, um desejo, mas depende de cada um de nós, através das nossas orações, dos nossos bons pensamentos, receber tudo aquilo que viemos buscar, segundo a nossa fé e o nosso desejo de receber. Essa noite nós temos a palestra, vamos assistir a palestra da Monique, nossa amiga, nossa companheira. E o nosso desejo, a nossa vibração, para que ela, intuída pelo seu protetor, pelos benfeitores espirituais, possa desenvolver um tema que toque o coração de cada um, a mente de cada um, que possamos sair daqui, desse lar espiritual, levando o melhor que possamos e que podemos escolher. Então vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, a nossa mente, e que ela possa se conectar com a equipe espiritual, o protetor de cada um de nós, e que possamos ser assistidos, amparados, e assim possamos sair daqui desse lado melhor que chegamos. E assim, rogando as bênçãos do nosso Divino Mestre Jesus, que ele nos ensinou quando esteve ensinando os seus emissários, seus apóstolos, seus auxiliares. Então vamos falar assim com o nosso Divino Mestre que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, com a graça de Deus. Então vamos receber com muito carinho a Monique. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Deixa eu te dar mais um abraço. Obrigada. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Um abraço para aqui. Obrigada. Ô, gente, vocês podiam sentar mais pra frente aqui, né? Boa noite, oficialmente. Estou vendo os rostinhos diferentes aqui. Quem que está vindo há menos tempo, que talvez não seja a primeira vez? Alguém está vindo pela primeira vez aqui? Você, seja bem-vindo. Como é que se chama? Ricardo. Ricardo. E vocês? Vocês também são de um rostinho diferente, Acho que hein? uns 2 meses, né? Oi? Acho que uns 2 meses, mais ou menos. E vocês? Não, eles são os tipos demais. Então a gente tinha se cruzado. É isso. Mas tudo tem um momento certo, né? Então sejam bem-vindos, gente. Vocês perceberam que parece que quando a gente passa por aqui, as coisas ficam mais leves, né? Sentiram isso? Quando eu passei, já senti aqui, ó, e depois fui sentir relaxando. E quanto que a gente traz aí de peso ao longo do dia, né? Ou às vezes a gente traz do dia anterior e vem carregando. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Monique Agnes. Além de ser amiga aqui também, me dedico, através de propósito e missão, de ajudar pessoas a se conectarem com o potencial que tem dentro de cada um e seguirem aí também dentro do seu propósito de vida. Então, todos os dias eu acordo com essa missão, acordo para vencer. E vencer o quê? Nas batalhas internas. E talvez a gente carregue isso ao longo da vida e pare de olhar para dentro de nós e fique focando muito nos fatores externos. Quantas pessoas hoje poderiam estar ocupando essas cadeiras aqui e deixaram de vir porque se focaram em fator externo? Talvez a chuva, o trânsito,
às vezes o excesso de atividades que a gente encara ao longo aí do dia, com essa jornada, né, de era digital. Alguém aqui usa internet? E o quanto isso desvia. Então, a gente vem carregando uma carga muito pesada, né, ao longo aí do dia, e chega no final, quando vem a maior provação de se conectar com a nossa essência, de olhar para a nossa história e talvez se desprender um pouco dessa carga e acaba se deixando levar aí por essas distrações que a gente vê às vezes na rede social, vê às vezes também se comparando com as outras pessoas. Qual que talvez seja a mensagem aqui para trazermos hoje, dia 17 de abril de 2024? Primeira coisa, a gente nunca mais vai viver esse dia. Nem ontem, nem amanhã, nem ano que vem. Vai ter outro dia 17, mas não vai ser 2024. Hoje é, sem sombra de dúvidas, oi, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje é, sem sombra de dúvidas, o melhor dia das nossas vidas. Porque a gente não vai viver mais esse dia. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, conecta e reconecta pessoas no tempo certo para criar e co-criar histórias através das nossas histórias de vida. Você já parou para pensar, desde a hora que o despertador tocou, qual foi a história que vocês contaram da mesma história? De vocês? Ah, tô cansado. Ah, vai dar ruim. Ah, porque eu não vou dar conta. Ah, porque vai ter trânsito. Olha quanto que a gente conta da própria história e o quanto que isso tira a gente do propósito. O pessoal que me acompanha mais, né, vê que eu estou num ritmo frenético, estava no Rio de Janeiro. Eu perguntava, mas você estava no Rio hoje? Não, hoje eu fiz palestra para um pessoal do Rio de Janeiro, mas segunda-feira eu estava lá. Hoje eu atendi 68 pessoas numa palestra remota, atendi outras pessoas de Manaus também, para se desenvolverem como pessoas, como profissionais, como pais, mães, filhos, enfim. E tinha tudo para eu não estar aqui. Inclusive, meu dia de palestra era na semana que vem. Boa noite. E aí, o que faz a gente focar e não sair da rota? Propósito. Eu até brinquei quando eu cheguei, eu falei assim, isso aqui até choveu, né, gente? Eu cheguei até no horário. Então, é a gente aprender a se conectar com a fala da nossa essência. Tudo vai tentar tirar a gente da rota. E a cada vez que tentar, essas provações virem tentar vocês, o que a gente tem que fazer? É se conectar com o nosso propósito de novo. Porque quantas vezes a gente passa por uma crise financeira, por um problema de saúde físico, por um problema de saúde emocional, por questões de relacionamento interpessoal, seja de casal, ou de família, ou de trabalho, e aí a gente quer jogar tudo pro alto. E é nessas horas que a vida está trazendo as provações para a gente entender que é a hora certa para a gente se conectar com o nosso propósito. Quantas provações vocês passaram aqui hoje, só hoje? Vão falando aí, que vocês perceberam. Você, qual é o teu nome? Eu? É. Renata. Renata, quantas provações você encarou hoje ao longo do dia? No trabalho algum. No trabalho, algumas. E o que você pensou para você chegar até aqui hoje? Ah, eu tava determinada a vir, né? Então eu saí do trabalho, aí fiz minhas coisas assim correndo, mas consegui chegar. E veio. Veio. E chegou um sorriso no rosto. É. E o sorriso, gente, ele abre as portas da nossa essência, para nossa conexão de alma. Você é Ricardo? Isso. E você? O que te trouxe até aqui hoje? Por ser a primeira vez que você está vindo, né? É que eu vim na segunda-feira, aí eu fiz uma viagem. Então aí hoje vai começar O seu tratamento. esse tratamento. Isso. Maravilhoso. E como é que você está sentindo? Vindo. Bem, E aí? quando eu vim aqui na segunda-feira, não, acho que quarta-feira passada, teve a palestra do Estevam Camolese. Aí eu senti essa energia boa, aí eu conversei com eles, eles falaram assim, não, vem aqui na segunda-feira que a gente passa por uma triagem, você está fazendo esse tratamento. Aí eu me senti bem, aí eu falei, deixa eu continuar. Vocês veem que interessante? Tudo é uma questão de escolha. Nós nos tornamos resultados das nossas escolhas. Quantas vezes a gente escolhe, né, que a Renata falou, escolhi que estava determinada.
E olha que interessante, escolhas difíceis vão facilitar a nossa vida. Então, muitas vezes a vida vai trazer as provações exatamente para testar se a gente está disposto a passar para os próximos níveis. Aqui, né, na fase da terra. É isso que fortalece o nosso espírito, gente. Pode ser que muitas vezes vocês encarem provações financeiras, pode ser que muitas vezes vocês encarem alguma provação de saúde, e é nessas horas que a gente vai se conectar com o nosso propósito e entender que a resposta não está nas palavras, mas está nas nossas escolhas. Quantas vezes vocês pensaram em jogar a toalha e desistir? Principalmente na pandemia, né? Só que não desistiram. E só o fato de vocês estarem aqui é uma resposta por vocês estarem atendendo ao chamado da gente entender de fato qual que é a marca que a gente quer deixar no mundo. Então foi interessante, né, que a pessoa estava falando, achei que você não ia conseguir vir, nem nada ia me tirar da rota de eu estar aqui hoje. Por quê? Porque talvez o que eu vou sentindo de trazer as mensagens para vocês é exatamente o que a gente precisa viver aqui. E se eu não tivesse vindo, né? Eu estava lá em São Paulo alguns dias atrás com uma turma, num treinamento de liderança, e caiu a energia. Exatamente no momento que eu estava trabalhando ali a conexão da turma. Por que será que acontece isso, né? Justo no momento que está todo mundo olhando para dentro de si e caiu a energia do telão, do som, da música, e aí eu vou parar de fazer o movimento? No momento que está todo mundo se conectando com a essência? E vocês acham que o pessoal ouviu? Que parou só, no prédio inteiro só parou ali? E aí, como é importante a gente entender os sinais que a vida está mostrando para a gente sair da rota. Estava agora no Rio, o que aconteceu? Estava fazendo um movimento lá com a turma, parou a música. Coincidência, será, gente? O que vocês acham? E aí, o que a gente tem que ter? Um olho muito além do que a gente está enxergando, para entender por que a energia está caindo e está tentando puxar todo mundo. Aí parou, eu coloquei a mão no computador, por alguma razão voltou a funcionar, não apertei nenhuma tecla, tá? E aí, peguei o microfone, que eu estava de headset, parou de funcionar o microfone. Por que será que estavam tentando tampar minha voz? Naquele momento que eu estava levando as pessoas, né, para a direção do legado delas, do propósito delas. Pedi para trocar o microfone, parou outro microfone. Aí eu fui no Gogover, né? Então, olha que interessante como a vida vai dando sinais. Acabei todo o processo de meditação. O que aconteceu? Voltou a funcionar. Tudo. E aí, por que eu estou trazendo, né, esses cenários para vocês? Depois, lá no sábado, eu estava no meu quarto, lá no hotel, caiu a energia só do meu quarto, do hotel inteiro. Coincidência, gente? O que vocês acham? E por que eu estou trazendo isso para vocês? A gente estava até conversando, né, dessa questão da energia. Quantas vezes vocês estão passando por provações e aí vocês começam a entrar no modo reclamação? E todas as vezes que a gente entra no modo reclamação, o que acontece? A gente traz mais energia negativa. A gente entra como se fosse numa areia movediça para estagnar o nosso processo evolutivo. E é nessas horas que a gente tem que intensificar o nosso foco e manter a energia canalizada só onde a gente precisa chegar. Então, muitas vezes a gente vai receber propostas de parar de fazer o que a gente está fazendo, como eu recebi propostas, né? Parou a música. A proposta era o quê? Pare de levar as pessoas do caminho da luz. Parou o microfone, foi uma proposta. Pare. Então, todas as vezes que a gente recebe essas propostas, a proposta não pode substituir o propósito. E aí eu quero perguntar para vocês refletirem. Qual que é o propósito de vocês acordarem todos os dias e fazer o melhor de vocês? Ele está sendo mais forte do que as propostas que vocês estão encarando todos os dias, recebendo aí para tentar desviar vocês da rota? Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes a gente começa a se desviar do propósito e as propostas acabam levando a gente
gente a encruzilhadas que levam para a rua sem saída. E aí o que a gente tem que fazer? Trabalhar nosso processo de humildade, trabalhar que muitas vezes é no recuar que a gente vai conseguir avançar. O processo de aprendizado, ele é contínuo. E às vezes a gente deixa essas propostas acharem que nós estamos bons o suficiente para simplesmente não querer encarar, às vezes, mais do que uma vez o processo de aprendizagem. E aí a gente começa a julgar o outro, criticar as situações e deixa de valorizar os pequenos gestos, as pequenas grandes conquistas ao longo do dia. Então, para mim, hoje é uma grande conquista também estar aqui. Fiquei mega feliz, porque eu não venho aqui presencialmente desde dezembro e já estava contando os dias. Então, assim, a escolha que a gente faz profetiza o resultado que a gente quer criar. Deu tempo até de eu tomar banho, tá, gente? Antes de vir pra cá, porque eu tava, na correria. Mas é entender que nós somos os resultados das nossas escolhas. Então, às vezes a gente vê uma agenda atribulada lá e fala, meu Deus, não vai dar tempo. E aí a gente deixa de passar pelo processo de aprendizagem, de talvez valorizar mais o nosso tempo. Então é isso que a gente vai fazendo com que o nosso espírito evolua. Gratidão até dos cenários que aparentemente não são positivos, mas até o negativo é positivo porque nós somos dualidade, nós somos luz e sombra. E a questão de entendermos e acolhermos nossa sombra é o que faz com que a nossa luz se engrandeça para iluminar nosso caminho e iluminar quem estiver com a gente. Porque a gente para de julgar. A gente para de querer que você seja o que está dentro das minhas expectativas. Mas eu passo a honrar e respeitar a tua história e entender que a tua história faz com que você se conecte com o seu legado. Que a tua história faz com que você honre a história do outro. Que a tua história faz com que você deixe a sua marca e honre os seus antepassados. Então é entender que nas pequenas entrelinhas a gente vai entender o significado da nossa trajetória passageira e rápida aqui. E aí olha que interessante, quanto mais eu reclamo, mais eu fico patinando. E aí qual que é... Oi gente, boa noite. Qual que é o aprendizado que vocês vão levar daqui hoje? Olhando para dentro de vocês, sentindo o coração de vocês pulsar. Será que é a mesma coisa que vocês trouxeram para cá hoje? Porque o que trouxe vocês aqui não é o que vai levar vocês para o próximo nível. Mas talvez o que vocês escolherem deixar aqui hoje é o que vai deixar a ótica de vocês de uma forma mais diferenciada e com mais clareza de no dia chuvoso vocês verem a cor. De vocês entenderem a bênção que é no dia de chuva a gente receber também essa energia da Mãe Terra. É a gente entender que muitas vezes a gente precisa desacelerar para observar o ambiente com uma ótica diferente. É para entender muitas vezes que é para deixar a chuva levar o que está carregando de forma desnecessária. E talvez aqui hoje, quando a gente for tomar o passe, refletir e pensar em Jesus e entender que muitas vezes a dor é onde a gente vai encontrar o antídoto, que muitas vezes o antídoto está no veneno. E por que a gente não quer suportar a dor? Faz sentido isso para vocês? Por que muitas vezes a gente fala, não, eu não quero? Ou por que nesse eu quero a gente usa para fortalecer? Vocês lembram que eu falei que quando eu passei por aqui, ó, eu senti um peso? E aí não é sair, é relaxar e receber a luz. Contem pra mim, qual que está sendo o pensamento de vocês? O que a essência de vocês está falando agora? Compartilhe um pouco. Poxa, não sei, acho que muita gratidão por estar aqui, enfim. Não sei também. Qual foi a sua pergunta? Não entendi, perdão.
E olha que interessante, quando a gente se conecta com a nossa essência, dificilmente a gente vai achar as palavras. Sabe por quê? Porque a gente se conecta com a verdade. A gente para de julgar para criar um roteiro que talvez criamos o julgamento de pensar o que os outros vão pensar se eu falar. Então, muitas vezes, quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente silencia e a gente sente. Então, o convite que eu quero fazer para vocês é que vocês se permitam sentir aqui a essência de vocês, assim como você sentiu. Poxa, não estou encontrando palavras, mas estou sentindo gratidão. Acho que flui, né? A questão da conexão, você não está pensando muito, é algo que você está aqui entregue ao momento e ouvindo e, enfim, acho que é fluir, acho que é a palavra. Fluidez. Vocês estão vendo como a vida vai ficando leve? E quantas vezes a gente se prende no nosso diálogo interno, no nosso auto-sabotador e a gente traz carga. E essa carga estagna a nossa vida. Então é entender que quando a gente deixa fluir, a nossa vida ela fica que nem a água. Ela vai se adaptando e cristalizando a jornada que a gente vai passando, vai gerando limpeza, fluidez. Tá vendo como as palavras certas estão aparecendo? E aí é quando a gente aprende a se conectar. O que você está sentindo agora? Tranquilidade, paz. E se todos os dias você se permitisse se sentir assim? Seria muito bom. Mas às vezes o dia a dia nos cobra muito, então às vezes é bom a gente silenciar um pouco e procurar silenciar a mente para buscar um pouquinho de paz. O que você está sentindo agora? Cada vez que eu venho, eu vou aprendendo. E no caso, se você parar, no meu caso, se eu parar e olhar para trás, eu fico imaginando o que eu já passei e consigo superar. Alguma ajuda tem. Então é essa que eu estou tendo aqui e já faz tempo que eu peguei. E não desisto, não pode desistir, porque se a gente não é assim de para ontem, né, a ajuda, mas você só vai perceber depois de um certo tempo. E nos problemas que eu tive já nessa semana que vem, quando eu olhar para trás, eu superei com ajuda, com o local, né, que a gente vai, as orações, o ambiente, tudo ajuda para a gente superar os problemas. Na hora a gente vê que são muitos, né? São vários problemas. A gente parece que a carga é muita, só acontece com a gente. Mas aconteceu muita coisa esse tempo comigo, mas a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu superei tudo isso, mas é muita ajuda que a gente tem de amigos e da casa, amigos espirituais, amigos encarnados, tudo. Desistir não pode ser a nossa primeira opção, hein, gente? A gente tem que lembrar disso. Temos que ter autodisciplina para manter o foco no autoconhecimento. Quanto mais eu olho para dentro de mim, mais eu entendo dos outros. Então, quanto mais eu cuido de mim, eu cuido do mundo. E quanto mais eu olho para mim, eu paro de empoderar o que não está no meu controle. Por isso que a gente tem que acordar todos os dias para vencer nossas batalhas internas. O que está acontecendo aqui fora, eu não tenho controle. Se está chovendo, se vai ter problema, que não foi eu que causei. Eu não tenho controle. Agora, o que eu posso ter controle é o que eu faço em relação ao que a vida está me proporcionando. E aí é entender, eu vou reclamar, ou eu vou solucionar, ou eu vou aprender. Então, quando que a gente vai parar de ter problema? Quando a gente desistir. Ou quando nós não estivermos mais aqui e formos para uma outra jornada, né? E aí vão ser outros desafios. Mas é entender como que o nosso diálogo interno está observando o cenário externo. E olhar para dentro da gente, se conectar com a nossa essência e não necessariamente acharmos as respostas através de palavras, mas acharmos fluidez, sentirmos, né, fluidez, sentirmos tranquilidade, sentirmos que somos mais fortes e sábios do que antes e entendermos que são os nossos aprendizados ao longo da jornada
vão trazendo mais sabedoria. E claro, aprender com os amigos, né? Com os irmãos, sejam eles em campo espiritual ou em campo carnal, mas aprender também com os nossos familiares, com os nossos amigos. Quantas vezes a gente tem ali a nossa família, que é a nossa fonte de vida, nosso maior patrimônio, além da nossa saúde, e a gente cria um plano de campo de guerra, entra em combate o tempo todo. E aí por que a gente, ao invés de gerar o aprendizado, de criar uma ponte de relacionamento saudável, tranquilo e fluido, a gente potencializa as distrações, que é gerar a carga do negativo. E aí criamos o julgamento. E a gente fica no raso. Até perguntar, silenciar, né? E perguntar qual é o aprendizado que eu estou tendo através desta pessoa agora. Qual é o aprendizado que essa pessoa que buzinou para mim me trouxe? Será que às vezes é... Respira. Quantas vezes a gente está parando para respirar? Ao longo do dia. Você consegue parar para respirar? E como você está se sentindo aqui agora? Sempre que eu venho eu tenho a sensação de paz. Durante o dia aquela correria sempre parece que não vai dar, as coisas sempre vão sendo atropeladas para não dar, mas eu tento sempre vir e a sensação é muito boa de passar por aquela porta realmente é uma vida assim, descarga assim do peso e da todo aquele transtorno do dia a dia. Então eu procuro vir sempre que possível e às vezes as coisas vão atrapalhando. Hoje mesmo eu não ia vir porque estava muito corrido, meu filho em casa falou, pai, eu tô com fome, preciso jantar. Eu falei, segura aí uma horinha que eu já volto e... Eu ia perguntar, mas você deu comida pra ele, né? Mas você já respondeu. Eu falei pra ele, toma um lanchinho aí, tipo uma bolachinha que o pai já volta. E por que você não trouxe ele? Ele não quis vir, ele tá com um probleminha aí, eu tô tratando ele, psicólogo, tudo pra ajudar e... Ele vai vir, não tem ele já certo. veio bastante e tá... Em breve ele retorna, se Deus quiser. E olha só, gente, nós estamos vivendo numa vida frenética, mas por nossa escolha. Lembrem-se sempre disso, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós temos aí uma jornada espiritual para seguir, mas nós somos, neste momento, os protagonistas das nossas escolhas. Então, quando a gente começa a entrar num fluido muito acelerado, a gente tem que entender que é a nossa escolha. E aí é entender, o cenário de vida que eu estou criando é o cenário de vida que eu mereço viver? E é entender isso daí. O pessoal que me acompanha sabe que minha vida é bem frenética, mas eu me faço merecedora por fazer isso e sou realizada. De quanto maior o número de pessoas que eu puder levar, minha voz são multiplicadores das sementes que eu vou plantando ao longo dos últimos 28 anos, desenvolvendo pessoas. Mas é tão interessante porque ultimamente eu sinto muita dor na garganta, todas as vezes que eu vou trazer minha palavra. E aí eu vejo que é uma aprovação isso. Porque não é um problema físico, é sempre alguém tentando calar a minha voz. E aí isso faz eu me conectar mais com o meu legado. Porque eu sei que mesmo com as provações, nada me tira da rota. E aí, como é que vocês vão se conectar com a essência de vocês, o legado de vocês? Hoje, como é que vocês pretendem ser lembrados quando vocês não estiverem mais aqui em vida? Já pararam para pensar nisso? Como é que você pretende ser lembrada? Vocês, Eu gostaria de ser lembrada pelas coisas boas que eu fiz. E pelas coisas boas que eu também deixei de fazer. Porque lembrar pelas coisas ruins que eu fiz, o que vai trazer? Vai trazer só negatividade, energia ruim. Então eu gostaria muito, no dia que eu partisse, de alguém falar, pô, a Sônia me fez essa coisa boa. Mesmo que fosse uma única coisa. Ia ser bom para mim, ia ser bom para aquela pessoa. Maravilhoso. Pensa qual é essa única coisa,
porque é nessa energia que as pessoas vão se conectar. Vocês lembram que eu falei que caiu a energia, né? 3 lugares. Como é que você quer ser lembrada? Eu? É. Pelo que eu fiz de bom aqui também para as pessoas, né? Que eu tento, né, viver em paz com todo mundo. E eu não desisti, né, das pessoas, mesmo com toda a dificuldade, eu estou sempre tentando ter paciência, né, com as pessoas, tá? Que eles lembrem assim, principalmente meu filho, meu esposo. É assim que eu quero se lembrar. Como que você quer ser lembrada? Eu acho que também por isso tento fazer o meu melhor para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que se aproximam de mim, pela minha palavra, e muitas vezes também muitas pessoas me vejo muito em você também, me falam, mas assim, eu tenho tentado dar o meu melhor, né? Pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu avô também, por essa casa que me acolhe tão bem e nunca me deixaram na mão. Toda vez que eu passo aqui, eles me estendem a mão, às vezes me socorrem pelo braço. Eu nunca fui desamparada em momento nenhum. Minha família também, em momento nenhum, nunca foram desamparados. Mesmo o tratamento à distância, eles sempre estão lá com a gente, sente toda a energia, tudo. Eu agradeço de coração todo momento que eles estiveram comigo, porque eu não sou uma pessoa fácil e eles têm muita paciência comigo, de toda a verdade. Muita paciência, muita consideração por mim. E eu vou, como é que se fala? Falar que essa é uma casa que tem muito amor, muito companheirismo. E eu vejo isso, assim, que é isso que eu tento passar para as pessoas, vamos dizer, eu tento dar o meu melhor, eu tento conversar com as pessoas, eu tento dialogar, tento ser uma pessoa educada. A gente tenta, né? A gente se esforça, tem que se esforçar, tem que se dedicar, né? Tem que persistir, não pode desistir. É igual você estava falando, a gente não pode esquecer do nosso propósito. Tudo na vida vai vir contra, mas a gente tem que tentar até amanhã e até depois, um passinho de cada vez, né? E sabemos que é uma jornada grande, e é isso. E olha que interessante, né, gente? Eu sou uma pessoa difícil. E por que a gente está sempre, né, para a gente ressignificando um pouco, por que a gente está sempre falando palavras pesadas de nós mesmos? Será que a vida é tão pesada, né, para a gente ressignificar um pouco? Ou eu sou uma pessoa que estou num processo de aprendizagem último, a gente vai aprender até a velhice, tá, gente? Sempre. E vamos errar, por isso que a gente está em processo contínuo. Só que nós já viemos programados para termos persistência, determinação, raça. Primeiro que eu te brasileiro, né? Mas, outra coisa, pensa aí, quantas vezes vocês tentaram dar o primeiro passo? Pelo menos 11 meses, né? E aí a gente já vem programado para não desistir. E por que na fase adulta, adolescente, a gente vai se desviando? Então é trazer essa essência que está dentro da gente, da nossa infância, que não tem o julgamento, é trazer essa luz lá da criança interior, nos dias de hoje, entender que a vida não é tão difícil.
É a forma que a gente cria o cenário para dificultar a nossa vida. A historinha que está sempre aparecendo aqui, e é mudar o roteiro dessa história. Falar, não, a vida é fácil. Caiu, levanta mais forte. Se tiver difícil, vamos ver o que precisa aprender para ficar mais fácil. Mas não vai colocar o arroz na panela e acertar de primeira, talvez. É ou não é? Você já queimou o arroz na panela? Então, tá com... ele tem cara, viu? Que já queimou o arroz. E é pensar assim, brincadeira, mas é pensar assim, como que a gente consegue visualizar o mesmo cenário a partir de hoje, 17 de abril de 2024, numa nova ótica. E isso está dentro de vocês. Mas é trazer esse brilho que está ofuscado, porque talvez a nossa visão está mais para fora do que para dentro. E nosso tratamento espiritual começa de olhar para dentro da gente respeitar nossas falhas, respeitar que nós estamos aí sempre com esse processo de aprendizagem e aprender a nos perdoar para aprender a perdoar o outro. A gente só vai aprender a amar o outro quando a gente olhar para dentro de nós e respeitarmos nossa história, aprendermos a nos amar do jeito que a gente é, respeitar de fato todas as escorregadas que a gente dá, porque são fases da vida. A gente vai amadurecendo. Então, numa idade a gente vai ter determinados erros, em outra idade a gente vai fazer novos erros, diferentes, e isso vai depender de como a gente lida com as situações. Hoje vou fazer agora 46 anos, né, em maio, dia 2 de maio, hein, gente? Completar mais um ciclo, e às vezes eu olho para a minha história também e falo, caramba, quanto eu já aprendi, mas o quanto eu já errei também. E é entender que quando a vida desafiar, respira. Isso, respira. Exatamente para a gente voltar para o estado de presença e falar, ok, deixa eu observar, porque é isso que a gente faz quando a gente nasce. A gente toma o tapa, chora e aí faz o quê? Que é a analogia que a vida vai trazer para a gente o tempo todo. Então é entender o quanto que nós já tomamos aí nessa vida e o quanto que a gente está se fortalecendo com isso, que vai criando musculatura, né? Vai criando musculatura. Mas por que a gente só carrega as mágoas? Por que a gente só carrega a falta de perdão? Por que a gente só carrega a tristeza? E por que a gente não muda? Por que ao invés da gente levar essa mágoa para a cama, a gente não ressignifica e perdoa? Por que a gente não conversa olho no olho? Ao invés de virar e dormir, né, cada um para um lado. Mas entender que a vida está desafiando para a gente ressignificar na hora. E falar, tudo bem, eu não concordo, mas eu te entendo e te respeito e honro a tua história. É aí, gente, que a gente vai elevando o nosso espírito. É aí que a gente vai entendendo de que forma que a gente vai indo mais na direção da luz, ao invés da sombra. Porque nós vamos ser dualidade o tempo todo. Mas só enriqueceremos a nossa sombra se estivermos vulneráveis e olhando muito mais para fora do que para dentro. Faz sentido isso daí para vocês? Como é que você está se sentindo? Tranquilo. E como é que você estava se sentindo antes de vir para cá? Preocupada se conseguiria chegar a tempo. E aí, o que fez você chegar? Parece que tudo fluiu a favor. Estava enrolado no trabalho e estava precisando de uma informação, o site não estava carregando, eu entendi que era o sinal para deixar para amanhã e vir. Atente aos sinais. Como é que você chama? Josiane. E a Josiane não se atentou aos sinais de desviar de rota e veio. Sim. Vocês entendem, gente, que cada momento a vida vai trazer, a internet não estava funcionando, a energia caiu, aí a gente precisa se atentar, eu senti sono, porque aí eu fiquei muito na rede social, e é nessas horas que a gente tem que falar, não, bater o pé e falar, não, eu vou. Independente do que acontecer, vou dar um lanche pro filho, mas eu vou. Por quê? Porque é isso que vai levar energia para vocês, que está dentro de vocês, para que vocês tenham essa tranquilidade.
a vida vai continuar acelerada lá fora, tá? Quem tem que mudar é aqui dentro. Porque senão a gente terceiriza a nossa história para algo que a gente não tem controle. E é entender que quem tem o domínio da nossa jornada somos nós. Somos nós que escrevemos o nosso destino. Já assistiram aquele filme Peregrino? Vou deixar para vocês assistirem. Assistam. Cada momento que ele está trilhando a jornada dele, ele encontra algum personagem que tenta tirar ele da rota. E são as provações. E o caminho certo é a estrada mais estreita. Não à direita, não à esquerda. E aí é o que está o convite que eu quero fazer para vocês. Para que a partir de hoje, vocês observem somente a estrada estreita. Muitas vezes a gente vai precisar falar não para convites que estão tirando a gente da rota. Seja um Netflix, que às vezes está tirando a tua qualidade de sono e que está deixando que você recupere a tua energia e fique vulnerável depois para outras provações ao longo do dia seguinte. Muitas vezes vai ser uma comida que vai usar ali como um veneno dentro do teu corpo e que isso vai estagnar também o teu campo energético. Então é focar no que a gente precisa comer, agradecer por aquilo que te dá energia para o teu espírito e para o teu corpo, é focar numa atividade física que vai fortalecer o teu corpo, que vai manter teu espírito blindado, é focar numa qualidade de sono que a gente precisa para ter relacionamento interpessoal mais prazeroso e mais saudável com as outras pessoas, estudar sobre espiritismo para a gente entender que essa jornada aqui ela é passageira, então será que muitas vezes vale a pena a gente injetar energia onde não tem que estar com foco? E quanto mais vocês estudarem sobre toda essa jornada espiritual, quanto mais vocês estudarem sobre a essência de vocês de autoconhecimento no campo terreno, menos vocês estarão vulneráveis. Aí as pessoas perguntam, mas você está sempre assim? Não, eu também saio da linha. Mas aí eu volto rapidinho, eu falo, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí é autoconhecimento. Deixa eu ver quem são os meus mentores que vão me realinhar. Então se conectarem também com os mentores. Respira, faz a oração que faz sentido para vocês. A gente começou com uma oração aqui hoje. Parem no meio da correria e só se conectem com vocês, porque é nesse momento que a resposta vai vir. A fluidez, a tranquilidade, a assertividade, a determinação, é nesse momento que a gente vai se conectar. Todas as vezes que vocês pegarem lá um livro para estudarem, vocês vão ver que vocês vão ter dificuldade. E aí vocês vão lembrar de mim e falar, não, então peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Para eu não sair da rota. Todas as vezes que vocês se irritarem com alguém, vocês vão lembrar de mim falando, respira e olha para essa pessoa com compaixão. Por quê? A gente só vai oferecer para ela o que tem dentro de nós. E é nesse momento que você vai entender se você já está indo para esse nível. Quando a gente está altruísta e quando a gente está praticando a compaixão, a gente está num nível muito elevado de entrarmos dentro de nós. Então, quando a gente parar de julgar o outro, parar de querer contextualizar, parar de levar a reclamação, você viu o que aconteceu comigo hoje, aconteceu isso, tá, mas agora o que você está fazendo com esse aprendizado? E aí a gente trabalhar isso todos os dias mesmo, para a gente começar a enriquecer o nosso espírito, para a gente começar a entender onde tem que estar nosso foco, onde tem que estar nossa energia e onde tem que estar nosso legado. Vocês vão ver que quanto mais vocês praticarem dessa forma, vocês vão se conectar com pessoas diferentes. Vocês vão se conectar com pessoas que estão olhando para a mesma direção de vocês. E a vida vai ter mais fluidez e mais calma. As pessoas vão deixar de ficar doentes, as pessoas vão deixar de ficar tristes, as pessoas vão parar de reclamar. Porque a gente vai equalizando com a nossa energia. As pessoas elas falam para mim assim, quando eu abraço você, eu sinto paz, mas por quê? Porque eu estou blindando, não que eu não carregue cargas, mas eu estou blindando para que eu canalize a minha energia para estar conectada só com pessoas que tenham a energia que seja equivalente ao que eu estou construindo de legado aqui. Hoje eu vou sair mais forte do que eu entrei.
Por quê? Porque eu já estou me conectando aqui com vocês. E o quanto que eu vou levar de cada um de vocês para essa jornada de missão que eu tenho de gerar um impacto positivo no mundo. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Hoje, uma pergunta que é um convite. Quando vocês forem para a cama de vocês, quero convidar vocês a pensarem. Hoje eu estou sendo o exemplo do mundo que eu quero viver? Lembra que eu falei? A decisão está na nossa mão, no nosso coração. Hoje eu estou sendo o exemplo do mundo que eu quero viver? Se a resposta é sim, mantém a rota. Por quê? Porque vocês estão no caminho certo. Se a resposta é não, o que vocês têm que recalcular? Que vai levar vocês para amanhã acordarem com mais sabedoria, mais energia, mais clareza e mais propósito para praticar ações que vão trazer aí a construção do mundo que vocês querem viver, para construir a jornada que vocês vieram nessa encarnação. Então são perguntas, tá vendo? Que a gente vai sentindo todo. São perguntas, e olha só que poderosa a pergunta que eu fiz. E são os sinais que a gente vai sentindo. Por que o foco está saindo? No momento que eu preciso trazer uma resposta para mim. Atentem-se aos sinais. Então vamos trabalhar aqui para a gente se focar nisso de forma muito genuína conosco, pararmos de contarmos historinhas para a gente, de que a gente não é capaz, de que a gente está sempre reclamando do outro, de que o mundo não está bom, de que seja política, seja futebol, seja a internet, seja tudo isso que não está bom. O que a gente precisa olhar é para dentro de nós. Aí a gente vai vendo tudo de uma forma positiva. Isso não está bom para mim, então onde estará bom para mim? E aí eu mudo o ambiente. Ou eu uso a minha energia para mudar o ambiente. E aí é uma escolha de novo. Por isso que eu já vim aqui. Para talvez trazer a minha energia e se conectar com a tranquilidade de todos e a fluidez e a determinação de cada um para a gente escrever esse capítulo de uma forma que todos nós, quando sairmos daqui, já enxergamos a vida com uma nova ótica. Mas não é porque eu estou pedindo, é porque vocês vão começar a olhar para dentro de vocês. E o poder está aí, tá? O que você quer compartilhar? Você? Acho que nada, não pensei em nada assim. E se você tivesse pensado, o que você está sentindo agora? Tranquilo, bem sossegado, sentindo bem. E é o convite que eu quero fazer para vocês, gente. O convite que veio no meu coração através dos meus mentores de cura, de sabedoria e de avanço, que eu estou aqui sentindo, que vocês também se conectem com seus mentores de cura, de sabedoria e de avanço. Para que a cada momento que vocês olharem para dentro de vocês, vocês estão se curando. Lembra? O antídoto está no veneno. Então, muitas vezes a dor é para a gente transcender. Para que tenhamos mais sabedoria e a gente avance nesse processo evolutivo enquanto estivermos aqui em carne e osso. E aí, para que quando voltarmos para o campo espiritual, a gente consiga chegar ali no nível que nós nos propomos a construir durante essa jornada. Quero agradecer muito a oportunidade de vocês me ouvirem hoje, porque com certeza não sou só eu que estou falando, tenho certeza que eu estou sentindo aqui um pouco da energia também. É intuída, né? É. Demais. Então, quero agradecer muito por vocês estarem me ouvindo, e eu estou sendo só uma vetora da mensagem que vocês vieram buscar aqui hoje, assim como quando eu ouço vocês estão me trazendo também as mensagens que eu vim buscar aqui. Então, agradeço de coração, quero chamar aqui para passar o palco para você fechar aqui. É o palco. É que eu estou acostumada. Alguém gostaria de assumir essa função? Mas antes de fechar aqui, valeu a pena vocês terem vindo hoje para ouvir a mensagem? Não sou eu, tá, gente? São os mentores que estão trazendo aqui essa mensagem. Eu quero passar aqui agora para você fechar aí, eu vou conectar aqui.
elevando os nossos pensamentos até Deus, aos nossos mentores, aos espíritos de luz aqui presentes, que nós conseguimos, como foi dito na palestra, nos conectarmos conosco, para que nós consigamos fazer diferença nas nossas vidas e principalmente na vida de outras pessoas. E como oração de Ave Maria, damos encerrada o nosso trabalho na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Você grava esses